Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos continuar o nosso curso de Excel 2016. Nesse vídeo vamos falar sobre criação de fórmulas simples utilizando planilhas do Excel. Tá? Nos vídeos anteriores a gente falou um pouco sobre formatação de planilha, né? A gente viu formatação do grupo fonte, alinhamento e do grupo número também, para formatação de tipos de dados. E agora eu vou quebrar um pouquinho essa série de vídeos de formatação, eu vou trabalhar um pouquinho com fórmulas, para deixar um pouquinho mais divertido o nosso esquema aqui com a planilha do Excel. Tá? Bom, então vamos lá. Bom, o principal uso do Excel é justamente esse, criar fórmulas para fazer cálculos. Né? A planilha nada mais é que uma tabela que realiza cálculos. Tá? Então, como é que a gente cria uma fórmula no Excel? Tem várias formas de você trabalhar com fórmulas, tá? Desde as formas mais simples, como a gente vai ver hoje, até formas complexas usando várias funções encadeadas, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente. Criar uma fórmula é bem simples, mas antes da gente começar a criar fórmulas, eu vou mostrar para vocês quais são os principais operadores aritméticos que a gente pode utilizar no Excel. Tá? Então eu vou escrever aqui mesmo, operadores aritméticos. Então, operadores que a gente utiliza para fazer as contas, né, para montar as fórmulas em si. Então, os operadores são os mesmos da matemática, tá, que a gente vai utilizar no Excel. A gente vai ter o operador de soma, que nada mais é que o sinal de mais, subtração, subtração, que é o sinal de menos, multiplicação, e aqui a gente vai ter uma diferençazinha, tá? Na matemática tradicional, você usa o sinal de mais e menos para soma e subtração. No Excel, a multiplicação não será representada por x, pontinho, nada disso, como a gente costuma fazer no papel as contas. Aqui vai ser um asterisco. Tá? Então, o asterisco representa a multiplicação numa fórmula do Excel. A divisão é representada por uma barra. Esta barra aqui deve estar no seu teclado numérico aí do lado. E a gente também pode falar em exponenciação ou potenciação. Tá? A exponenciação é o acento circunflexo. Tá? Significa alguma coisa elevada a alguma outra coisa. Tá? Então, de posse desses operadores aritméticos, a gente consegue fazer cálculos simples, já utilizando fórmulas no Excel. Tá? Para a gente trabalhar com fórmulas, eu vou montar uma planilhazinha aqui mesmo. Vou fazer o seguinte, ó. Selecionar isso que eu acabei de escrever, clicar na bordinha, seguro e arrasto. Eu vou jogar aqui no canto, vou deixar aqui em cima assim, certo? Deixar a nossa colinha aqui no canto. Eu vou, inclusive, selecionar essas duas células e mesclar. Você deve lembrar da mesclagem do vídeo sobre alinhamento, tá? Ferramentas do grupo alinhamento. Então deixa no cantinho aqui. E aqui eu vou criar uma planilhazinha para a gente brincar. Essa planilha vai ter uma coluna chamada produto, uma coluna chamada preço unitário, vou abreviar, tá? Uma coluna chamada quantidade, que eu vou abreviar também, e uma coluna chamada preço total. Então eu vou colocar aqui alguns nomes de produtos. Deixa eu mesclar isso aqui também. Então eu vou colocar produtos simples, tá? Vou colocar aqui mouse, teclado, monitor e microfone. Beleza, vou colocar uns preços quaisquer para eles. E aí eu vou formatar isso aqui, como a gente já viu anteriormente, ó, selecionando e aplicando um formato de moeda. Ou, no caso, eu vou utilizar o formato contábil. Beleza. E aí eu coloco uns preços. O mouse, por exemplo, vai custar R$19. O teclado, R$35. O monitor eu vou colocar por 450. E o microfone, vamos colocar aqui R$24. Monitor. Ficou aparecendo esse monte de sustenidos aqui, de hashtags. Tá? Lembra, significa que o número ficou muito grande e não coube na célula, então ele não é exibido. Mas se você colocar o cursor do mouse em cima, aparece ali logo abaixo do cursor o valor que está armazenado. Então eu só vou ampliar um pouquinho aqui a largura da coluna e vai aparecer o número. Quantidade. Vamos supor que eu vendi 3 mouses, 4 teclados, 2 monitores e um microfone. E aqui, na coluna preço total, eu vou colocar uma fórmula que vai fazer o cálculo. E agora eu vou ensinar como é que você faz
a fórmula simples no Excel. Então a regra é a seguinte: as fórmulas são inseridas dentro de células, normalmente, tá? E depois que você termina de fazer uma fórmula, você pressiona Enter para o Excel efetuar o cálculo, né, que você deseja que seja efetuado. E aí no lugar da fórmula vai aparecer o resultado do cálculo. Então nesse caso eu quero que o resultado do meu cálculo apareça aqui, na célula D4, para o produto mouse. E o preço total ele é dado por preço unitário vezes quantidade. 19 vezes 3 no caso. Então como é que eu crio uma fórmula para fazer esse cálculo para mim? Primeira regra. Toda fórmula começa com um sinal de igual. Quando você coloca o sinal de igual dentro da célula, você está dizendo para o Excel: Ei, Excel, estou colocando uma fórmula aqui. Calcule no final quando eu pressionar Enter. E aí o Excel já sabe que se trata de uma fórmula. Se você esquecer de colocar esse sinal de igual, mesmo que você crie uma fórmula altamente complexa, bonitinha, perfeita, quando você der Enter, nada vai acontecer. Ele só vai continuar exibindo a fórmula e não vai realizar o cálculo. Então não esqueça, toda fórmula começa com o sinal de igual. E agora a gente vai fazer a conta, vai montar a nossa conta. Uma dica que eu sempre dou quando você vai montar uma fórmula é pensar assim: como é que eu faria esse cálculo se eu estivesse usando papel e caneta? Né? No papel eu escreveria assim, igual, né? Não usaria o sinal de igual, colocaria 19 vezes 3, igual, e aí o resultado embaixo. Ou faria o cálculo, né, manualmente. Aqui a gente coloca o sinal de igual antes, então começa com o sinal de igual. E na hora de colocar os valores, eu não vou escrever 19 vezes 3. Por quê? Porque o valor 19 e o valor 3 já estão na planilha. Eles já estão inseridos em outras células da planilha. Então não devo inserir esses valores dentro da fórmula. O que eu tenho que colocar dentro da fórmula são as referências das células que contêm esses valores. Tá? Então, por exemplo, o preço unitário do mouse está na célula B4. Então aqui na minha fórmula o que eu vou colocar é B4. Eu posso colocar de duas formas. Digitando B4, e veja que ele marca automaticamente para mim a célula B4, tá? Para indicar, para mostrar qual que é a célula que está envolvida na fórmula, para você não errar. Ou, apagando com Backspace, eu posso simplesmente clicar em B4 e ele insere a referência dentro da minha fórmula. Tá? Isso é muito importante, porque eventualmente, se no futuro eu precisar mudar algum valor aqui na planilha, eu não preciso alterar a minha fórmula. Afinal de contas, a fórmula não está indexada com os valores em si, e sim com as referências, os endereços das células que contêm esses valores. Tá? Então aqui eu estou dizendo, calcule o preço total baseado no que tiver em B4. Não importa o que tem em B4. Tá? Posso mudar o valor se eu quiser. Ele vai continuar fazendo o cálculo correto. Certo? E aí eu quero multiplicar esse valor de B4 pelo valor que está em C4, que é onde está a quantidade. Como é que eu faço a multiplicação? Olhando na tabelinha aqui no canto, ó, asterisco. Então você põe um asterisco aqui. E agora você vai colocar a referência do local que contém a quantidade. Tá? Mesmo esquema, né? Não vou colocar o número 3 ali dentro. Porque se o cliente voltar e comprar mais um produto, eu vou ter que alterar a fórmula para recalcular o valor total, em vez de simplesmente digitar uma nova quantidade. Então o que eu vou colocar aqui é a referência C4. Eu clico em C4, ele vai aparecer na fórmula. Ou digita C4. Veja que ele também marcou a célula que está selecionada e ele marca com cores diferentes, inclusive. Né? Cada referência aqui está com uma cor diferente para indicar a qual célula ela se refere. Assim você não se perde na hora de criar a fórmula. Tá? E está pronta a nossa fórmula. Então, B4 vezes C4. Se você olhar aqui em cima na barra de fórmulas, está aparecendo a mesma formulazinha que a gente acabou de ver. Aqui em cima sempre vai aparecer a fórmula, quando você estiver com ela selecionada. Já na própria célula, quando eu pressionar Enter, a fórmula desaparece e o Excel coloca no lugar o resultado do cálculo. Então, para fazer o cálculo, basta pressionar Enter. Vamos ver o que acontece. Enter, está lá, R$ 57. Tá? Veja que eu não tinha nem formatado isso aqui como contábil. Tanto é que as células de baixo ó, continuam como formato geral, mas essa aqui já está como contábil. Por que acontece isso? O Excel detectou que se trata de um cálculo monetário, tá? Ou financeiro, porque um dos valores envolvidos é moeda, né? R$19. Então, automaticamente ele fez essa formatação para a gente. Mas não é muito bom você ficar sempre contando com
com o Excel nesse quesito, né? No quesito arrumar as coisas para você. O ideal é você mesmo formatar antes, deixar direitinho, tendo controle total sobre o que acontece na planilha, certo? Então o ideal é a gente vir aqui, ó, e colocar o formato desejado. Bom, calculamos o preço total do mouse, tá? Para calcular o teclado, monitor e microfone é a mesma coisa. Igual, seleciono o preço, asterisco, seleciono a quantidade, é outra referência, Enter, e ele faz o cálculo. E assim sucessivamente, tá? Isso funciona. Só que no mundo real não é bem assim que a gente vai trabalhar, tá? Nessa planilha eu tenho 4 produtos. Aqui é tranquilo fazer as 4 fórmulas, é rápido. Mas no mundo real eu poderia ter uma lista com 2.000, 3.000 produtos para calcular. E para calcular toda hora, todos os dias, por exemplo, o preço total dos produtos vendidos. Então, a gente não costuma fazer assim, fórmula por fórmula. O que a gente faz é o seguinte, vou apagar esse cara aqui. A gente cria a primeira fórmula, certo? Verifica se ela está correta. Seleciona a célula, né? Você deu Enter, a seleção foi para baixo. Aí eu volto, seleciono essa mesma célula. E aí, se você olhar com atenção, aqui no cantinho ó, tem um quadradinho, tá vendo? Você vai posicionar o cursor do mouse sobre esse quadradinho e vai perceber que ele vai mudar de formato, olha só. Ah lá, virou uma cruzinha preta. Quando isso acontecer, você simplesmente vai clicar, segurar o botão do mouse, tá? Segurar o botão do mouse e arrastar para baixo. Ou para o lado, depende de como a sua planilha está constituída. Né? Nesse caso, para baixo, porque os demais produtos estão nas linhas de baixo. Então eu vou arrastar, olha só. 2, mais um produto. Terminei de arrastar, estou na última linha, agora eu solto o botão do mouse. E perfeito. Olha que interessante, todos os valores apareceram ali. R$140 de teclados, 900 de monitor, né? 2 monitores de 450 e um microfone, R$24. O que aconteceu aqui? Conforme eu arrastei a célula clicando naquele quadradinho, eu copiei a fórmula para as demais linhas. E lembrando, isso pode ser feito nas colunas também, se você arrastar para a esquerda ou para a direita. E aqui funciona para baixo e para cima também, depende de como você criou a sua planilha. Poderia ter calculado primeiro o microfone e depois arrastado para cima. Vai funcionar também. Tá? Então o Excel copiou automaticamente a fórmula e não só copiou. Se a gente for olhar a fórmula em si, ó, dando um clique, aparece aqui em cima na barra de fórmulas. Você vai perceber que para cada um deles ele alterou as referências. Então B6, B7, B5 vezes C5 e B4 vezes C4. Tá? Esse é o comportamento padrão do Excel conforme você arrasta uma fórmula. Certinho? Então, está feito o nosso cálculo aí. Se você quiser olhar a fórmula ou fazer modificações na fórmula, basta pressionar no teclado a teclinha F2. Então você seleciona, por exemplo, monitor, F2, e aí ele abre de novo para edição aquela fórmula. Aí você consegue editar, ou visualizar a fórmula em si, sem precisar olhar aqui em cima na barra de fórmulas. Tá? Terminou a edição, Enter, ele volta a recalcular. Beleza? Isso tem um nome. Esse esquema de você arrastar a fórmula tem um nome. A gente está trabalhando aqui com um esquema chamado de referência relativa. Tá? Existe também um outro tipo de referência no Excel que se chama referência absoluta. No próximo vídeo eu vou tratar das diferenças de referência relativa e absoluta. Tá? Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, não nesse vídeo para não ficar muito extenso e cansativo, mas no próximo vídeo eu vou falar especificamente o que é referência relativa, o que é absoluta, com exemplos. Beleza? Por enquanto, nesse vídeo apenas aprenda a criar a formulazinha. E na verdade eu vou criar mais uma fórmula, porque eu quero agora, aqui embaixo, calcular o total. Né? O total das minhas vendas. Eu quero que o total apareça aqui. Como é que eu crio isso na forma de uma fórmula? Mesmo esquema. Sinal de igual. E aí eu vou selecionando os valores que eu quero calcular. Então, antes de começar a escrever a fórmula, você tem que ter ali na sua mente. O que eu quero fazer aqui? Eu quero somar 4 valores. Então, é 57 mais 140 mais 900 mais 24. Tá? Só que eu não vou usar os valores, eu vou usar as referências das células que contêm esses valores. Então, a primeira referência é essa aqui. Ó. D4 mais D5 mais D6 e mais D7. Ou seja, ele vai marcando cada célula com uma cor diferente e as referências também. Então, é uma soma de 4 valores. Pressiono Enter.
Olha lá, sustenido, né? Então vamos alargar um pouquinho a coluna D e vai aparecer o resultado para mim, R$ 1.121, certo? Então eu criei mais uma formulazinha aqui, ó, com F2, a gente consegue visualizar a fórmula. Beleza? Fácil, né? Não tem muito segredo. Para calcular com subtração, com divisão, com exponenciação, é o mesmo esquema, tá? É só você prosseguir usando a mesma ideia, tá? Igual, e aí vai colocando as referências e os operadores aritméticos. Nem sempre você vai usar referência. Às vezes, você é obrigado a inserir um número direto dentro da fórmula, principalmente quando esse número fizer parte da fórmula. Por exemplo, se eu preciso elevar um número ao quadrado, o quadrado nunca muda, é sempre 2. Então, dentro da própria fórmula, aí sim eu posso escrever o número 2 lá dentro. Tá? Mas quando se tratar de valores que são digitados na planilha, use sempre as referências. Isso é extremamente importante para você poder criar planilhas mais complexas e dar manutenção nessas planilhas, inclusive. Legal? Outra coisa, essa fórmula da soma aqui, ela está correta. Até que você pode ver que o cálculo foi realizado corretamente. Mas não é usual fazer desse jeito. Tá? Veja que eu somei 4 valores, mas eu poderia ter uma planilha com 2.000 produtos. E aí ia ficar muito trabalhoso somar, né? D4 mais D5 mais D6 mais D1998, D1999 e assim por diante. Nesse caso, quando você tem muitos valores, a gente costuma utilizar funções, das quais a gente vai falar em outros vídeos, tá? Que são utilizadas para criar fórmulas mais complexas. Tá? Mas mesmo aqui, antes da gente aprender a usar funções, tem um recursinho que a gente pode usar para facilitar. Tá? Então eu vou apagar essa fórmula aqui. Tá? Agora eu venho aqui, ó, aqui em cima, na barra de ferramentas, no grupo edição, eu tenho esse botãozinho aqui, que é o símbolo de um somatório, é um sigma. Tá? Quando você coloca o cursor do mouse em cima, aparece uma descrição ali, ó, soma. Putz, é isso que eu preciso, de algo que faça soma. É a totalização automática. Então, com as células do total, onde eu quero que apareça o resultado total selecionado, eu vou dar um clique em cima desse botão. Não na setinha do lado, no botão mesmo. Olha que beleza. O Excel selecionou automaticamente para mim as células que ele acha que tem os valores que eu quero calcular, colocou uma função chamada soma, que a gente vai estudar num outro vídeo também, e especificou um intervalo de células, que está dizendo somar os valores de D4 até D8, certo? Na verdade, em D8 não tem nada. Então eu poderia fazer o seguinte, ele não selecionou corretamente o intervalo, eu clico com o mouse e eu mesmo seleciono D4 até D7. Tá? Então se ele não selecionar direitinho, você vai com o mouse e seleciona o intervalo. E aí pressiona Enter e ele calcula para você, certo? Então agora, se eu tivesse 2.000 valores, era fácil. Clica, arrasta e dá Enter. E pronto. Você não precisa ficar digitando 2.000 vezes endereços de referências de células. Beleza? E assim a gente consegue criar uma formulazinha simples. Beleza, pessoal? Então é isso. Criar fórmulas simples é assim. E agora você já pode criar planilhas para fazer esse tipo de cálculo. Né? Cálculo de totalização, de multiplicação, de preço total, de quantidade de câmbio, né? E outros tipos de cálculos mais, aí, vários deles inclusive. Tá? No próximo vídeo eu vou falar então sobre os valores absolutos e relativos, e depois a gente volta aí com algumas opções de formatação extras, guia estilo, formatação condicional, etc., antes da gente começar a falar especificamente de funções, e aí a gente começa a falar de fórmulas mais complexas. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal da Boson Treinamentos em Tecnologia e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.